Quero receber, abençoando você que está aqui pela primeira vez ou segunda. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Tem semanas, né, irmão? Tem dias que parece que a gente fica esperando uma palavra para Deus dar, né? Deus dá uma palavra, parece que não vem nada, rapaz. Tem dia que vem 4, 5. E você fica numa outra dúvida, Deus, qual que vai? Aleluia. Se for ver aqui na minha nota, tem 3 palavras aqui. Estava conversando com alguns irmãos, elas vão ser liberadas no tempo certo. Você sabe que nesses domingos de agosto, Deus colocou no nosso coração já há alguns tempos, eu já falei semana passada, sobre trazer mensagens, né, a palavra de Deus a respeito de um tema, de um título chamado O Lado B. Semana passada nós falamos aqui sobre o lado B da fraqueza, o lado B do dia mau. E explicamos um pouco sobre o lado B. O lado B não é um lado contrário, mas é um lado complementar. Amém? Como no disco, a gente falou bastante do disco antigamente, da fita cassete, que tinha lá o lado A, que era o lado onde as principais músicas estavam. E o lado B não era, você não escutava ao contrário as músicas do lado A. Eram outras músicas, amém? Então o lado B das coisas não é o outro lado das coisas. É a continuação das coisas. É como se estivesse dizendo para você, irmão, vamos continuar mais além essa conversa? Quantos podem entender isso aqui? Ah, não, mas tá bom. Não, mas vamos, como diz Jesus, vamos mandar uma segunda milha? Vamos andar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais essa conversa sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, sobre qualquer coisa que seja. E hoje eu quero falar que é, creio, a continuação daquilo que nós falamos na semana passada. O que Deus quer que nós entendamos. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 5. Mateus 5. E eu estava numa incógnita, né? Uma dúvida ainda de qual delas seria essa semana. E aí vai ser essa aqui que Deus pôs no meu coração. Mateus capítulo 5, um dos textos mais conhecidos, porém não desfrutados, né, irmão? Amém? Escute bem. Aí a hora que você acabar de ler o texto comigo, você falar, mas quem disse que eu quero desfrutar disso aí? Quer ver? Ó? Mateus 5, 43. Versos 43 ao 48. Mateus capítulo 5, amém? Vocês ouviram o que foi dito? Amará o seu próximo e odiará o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que perseguem você. Para que, preste atenção, irmão, preste bem atenção na sua leitura. Jesus está falando assim, ó, um dia, no passado, foi ensinado para vocês uma coisa. Um dia, no passado, foi ensinado para vocês uma coisa. Que coisa? Que vocês deveriam amar o próximo e odiar o inimigo. Mas agora eu digo para vocês. Eu quem? Eu, o Senhor. O Senhor Jesus, eu digo. O que é que eu digo? Que vocês devem amar os vossos inimigos e orar por aqueles que perseguem vocês. Olha o próximo versículo. Para que vocês se tornem filhos do Pai Celestial. Irmão, se eu parasse aqui, já deu uma complicação violenta. Porque ele faz nascer o sol, olha só, porque Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Porque se você amar aqueles que te amam, que recompensa que você tem?
Por acaso as pessoas do mundo não fazem igual? Por acaso as pessoas que não me conhecem não fazem isso também? Se você saudar somente os seus irmãos, que recompensa que você tem? Por acaso as pessoas do mundo não fazem isso também? Portanto, lê primeiro aí, irmão, para não dar bug na sua cabeça. Hã? Portanto o quê? Portanto o quê, irmãos? Portanto sejam. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui, Deus não está... Você está lendo, meu irmão? Você está lendo a Bíblia aí? Portanto sejam. Ou portanto sejais o quê? O quê? Perfeitos, como vosso Pai Celeste é. Irmãos, aqui está cheio de entroncamentos complicados na cabeça da crentaiada em geral. A primeira está no versículo 45, né? Para quê? Essa palavra para quê dá um problema. Porque nós estamos comumente aceitamos o quê? Aceitou Jesus na igreja, levantou a mão, é filho de Deus e vai por aí. Irmãos, a palavra filho aqui, no seu original, fala de um filho maduro. Fala de um filho experimentado, amém? Quantos podem entender isso? Não fala de um filho recém-nascido. Não fala de uma criança de colo, que bebe leitinho, que a mamãezinha e o papai cuidam, não. Fala de alguém que é filho, mas já é um filho maduro. Veja só. Aqueles que conseguem, aqueles que amam os seus inimigos e oram pelo que vos perseguem, são tidos como filhos de Deus, legítimos. Então não é filho de Deus quem está na igreja. A, B, C, D, tá bom? Está entendendo? Não é filho de Deus quem congrega aqui, ali ou acolá. Deus não vê assim. Isso é coisa de mente religiosa, evangélica do mundo. Vocês estão entendendo? Quem te ensinou isso aí? Foi vovó, papai, titio, a escola bíblica dominical não sei de onde. E aí me disseram isso, porque tinha um cara lá. Eu me lembro quando eu entrei a frequentar a igreja a primeira vez, primeira semana. Eu tinha uma sede de aprender a palavra de Deus. Fui à escola bíblica dominical da época. Que decepção, irmãos. Tinha lá uma pessoa com uma cartilha. Sabe o que é a cartilha? Aquele livrinho que compra na livraria? Lições bíblicas, não sei do que. A pessoa parava na frente e lia. Irmão, eu não sou analfabeto. Vocês estão entendendo? Era só eu comprar e ler. Vocês estão entendendo? Era só lia. Não passava vida. Lembra que as pessoas disseram de Jesus? Jesus não ensinava como os escribas e fariseus. Por quê? Os escribas e fariseus ensinavam também. Mas quando apareceu Jesus, eles disseram, olha, o ensino de Jesus é diferente do deles. Por quê? Porque ele ensina como quem tem o quê? Autoridade. Jesus falou assim, as minhas palavras que eu lhes dou são espírito e vida. Na leitura. Quantos podem entender? Então está lá. Que para ser filho de Deus, maduro, representante, possuidor das características do Pai, tem que ter isso aqui, ó. Porque Deus foi o primeiro a amar os inimigos. Sabia? Já leu o que está escrito em Efésios capítulo 2? Você já leu? Paulo fala muito sobre isso. Que antes, no tempo da nossa ignorância, nós éramos o que de Deus? Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos, olha a conjugação verbal, éramos inimigos de Deus. Separados da aliança de Deus. Isso que nós éramos, eu, você. Você lembra? Você era inimigo de Deus, você e eu. Até mesmo o apóstolo Paulo ensina em Romanos, né? Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, inimigos de Deus, rebeldes contra Deus. Quantos podem entender isso?
Então, o nosso Pai, se nós somos filhos deste Pai, nós temos que fazer igual o nosso Pai faz. Amém, irmãos? E o que é que o nosso Pai fez? Amou você quando você era inimigo dele. Então eu quero falar hoje do lado B, dos inimigos. Vamos continuar um pouco essa história aí que está mal, né? E aí, irmão, o que é um inimigo? O que é um inimigo para você? Porque aqui nós temos um outro problema, essa história de para você. Porque cada cabeça tem a sua sentença, como diz, né? Cada um pensa uma coisa. Mas no reino de Deus, não é cada um pensa uma coisa. No reino de Deus nós temos a mente de Cristo não pensa muitas coisas. A mente de Cristo tem o pensamento de quem? De Deus, do Pai, ué. Amém? Por isso que Paulo diz aos Efésios que ele orava para aquela igreja, e para os filipenses também, para que eles tivessem um só pensamento. Amém? Não é um só pensamento, você gosta de camarão? Não, eu gosto de... Não, não é isso. Eu estou falando pensamento celestial, amém, irmãos? Estou falando pensamento corriqueiro. Você gosta de qual cor? Preto? E eu, branco? Então não é isso não. Então veja, Deus, o nosso Pai, é aquele que amou os inimigos. E quando Deus amou os inimigos, o que aconteceu com os inimigos de Deus, irmão? Eles foram salvos. Deus é aquele que transformou os seus inimigos em filhos. Certo? A Bíblia diz, irmão, nós éramos inimigos de Deus. Deus, com o seu amor, transformou todos nós em o quê? Em filhos. E aí você aparece, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, todo mundo hoje é filho de Deus. E o que é ser um filho de Deus? Tá na igreja, cantar as músicas, bater palma. Não, ser filho de alguém é ser parecido com esse alguém. Na nossa carne, na nossa vida humana, a gente vê isso. Né? Quantas e quantas pessoas já me falaram isso aí? Nossa, o Judá parece com quem? Até houve uma campanha aí, mas é campanha do inimigo. Que falaram que Renato é a cara do Judá. Não é, irmão. Nunca foi. Procura alguém que fala a verdade e sabe. Essa aqui também. É o DNA. DNA predominante. É tudo comigo aqui. Fecha comigo aqui. Amém? Mas o fato é, se nós temos o DNA do nosso Pai, se a gente é filho de Deus, o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo na gente é o quê? É nos conformar, nos transformar à imagem de quem? De Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Qual que é a grande obra que ele começou e vai terminar? Não é dar brinquedo para ninguém, não. É transformar você em conformidade com Jesus Cristo. Amém? Isso não é deixar o cabelo e a barba crescer. Usar uma roupa da idade, né? Parece um vestido e sai andando. Uma época eu conheci um cara que fez isso aqui em Pinda. Meu Deus. Hoje ele parece com qualquer coisa, menos com Jesus. Então, vê, irmãos, se nós ficássemos só aqui, já dava trabalho. Mas vamos continuar um pouquinho. Depois fala que Deus é tão bom que Ele dá para o justo e para o injusto, para o bom e para o mal. A bondade de Deus sustenta toda a terra e todas as criaturas da terra, sejam elas boas ou más. Deus sustenta até o diabo, irmão. Ou não? Ou por acaso o diabo pode viver se Deus não permitir que ele viva? Pensa. Pensa. As pessoas dizem assim, o que é graça? Alguém diga para mim, o que é graça? Hã? É um favor merecido? Então o diabo é um cara cheio de graça. Ou não? O diabo merece a graça de Deus? Sim ou não? Mas Deus dá para ele viver, não dá? Por um tempo. O tempo dele vai chegar. Quando o tempo dele acabar, a Bíblia diz que um anjo vai sair do céu, amarrar ele e jogar no abismo.
Vai passar 1000 anos lá. Quando ele saiu de lá, vai ser o final dele. Lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você está entendendo, irmãos? Deus é bom até com o diabo. É o diabo que não é bom mais com Deus. Porque se Deus fosse mal com o diabo era Deus. Hã? Tá indo aí? Mas não, Deus é bom. Amém? Diga assim comigo, Deus é bom. E Deus é justo. Por isso ele está voando por aí, o diabo está voando aí. Mas daqui a pouco já vai bater o sino dele e Deus vai encerrar essa história. É por isso que muitos de nós, em pecado, viemos à igreja. Em pecado, você já orou. Quantos já oraram aí, irmão? Pecado, cantaram, fizeram coisa. Por que Deus não matou você? Por que Deus não matou você essa semana? Sabe o que diz a Bíblia? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é os demônios, é nós, irmão. Nós. Deus é bom. Mas quanto mais da bondade dele você recebe, sem se transformar você em bom, mais juízo você vai ter sobre a sua cabeça. Porque naquele dia, Deus há de dizer para muitos, quantas oportunidades e chances eu dei para você. Amém, irmãos? Está entendendo isso aí? Ele faz da chuva sobre bom e mal, justos, e Deus cuida de todos. Mas Deus não vai salvar todos. Entendeu? Esse exemplo está na onde? Lá em Moisés. Lembra Moisés com o povo no deserto? 40 anos no deserto. Tinha carne, tinha água, a roupa não estragava, o sol de dia não queimava eles, porque tinha uma nuvem, e à noite, que era muito frio, tinha uma coluna de fogo. Pergunta, 40 anos, Deus cuidou ou não cuidou desse povo? Ô, irmão, cuidou, hein? E cuidou bem. Mas na hora de entrar para Canaã, o povo entrou, irmãos? Tome cuidado. Muitos de nós, muitos seres humanos vão seguir até o fim da vida prosperando, ganhando coisa e indo muito bem. Só que do portão do céu da eternidade ele não vai passar. Cuidado. Porque ter coisas e ir bem nas coisas não significa estar aprovado por Deus, irmão. Deus foi justo e bom com o povo, mas aquele povo, diz a palavra, todos morreram no deserto. E o Moisés também ficou para trás. Por quê? O que Deus falou para Moisés? Moisés, sabe por que você não vai entrar na terra aí prometida? Porque você não me santificou diante do povo. Aquele dia que eu falei para você falar com a rocha, você ficou nervosinho, pegou um pedaço de pau e começou a bater. Você está entendendo, irmão? Sabe o que é isso? O poder do nosso testemunho. Cuidado. Cuidado. Deus é bom, mas Deus não é bobo. O nome dele continua sendo santo, amém? Se esforce o máximo, chore até. E quando você não conseguir, peça força a Deus para honrar esse nome, Jesus. Amém? Aí Jesus fala assim, ó, se você ama aquele que te ama, que recompensa que tem isso? O que significa isso? Não significa nada. Se você é bom com aquelas pessoas que são boas com você, isso significa uma coisa, que você é esperto, só. Isso não é bondade. Bondade e amor não se manifestam na troca, se manifestam na perda. Sabe o que é isso? É aquilo que Jesus falou assim, ó, faz um almoço para quem não pode fazer um para você. Convida as pessoas que não podem te pagar de nenhuma maneira. E aí, verdadeiramente, você fez uma oferta na vida delas. Que elas não podem te devolver de nenhuma maneira. E aí ele fala assim, no final, portanto, seja perfeito. Irmão, se Jesus está falando para você ser perfeito, é porque é possível ser perfeito. Só que quando a gente pensa perfeito, a gente pensa errado. O que é um filho perfeito na visão de Deus aqui? O que é? Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito.
Como é que Deus mostrou a sua perfeição ali? Amando você quando você era inimigo e chamando você de filho. Como é que você consegue atingir essa perfeição do Pai? Fazendo a mesma coisa. É o que está escrito ali. Não é ser perfeito, não é ser um cara correto somente. É ter um coração correto e uma atitude correta. Porque tem gente que faz, já falei tantas vezes, tem gente que faz o bem, mas o coração, né? Já falamos aqui tantas vezes, né? Olha, Marcelo, eu fiz um bolo para você. Aí te dou o bolo. Mas por dentro, irmão, queria que o bolo tivesse cheio de caco de vidro. Quantos estão entendendo isso aí? É o que tem. Até a profecia disse assim. Até a profecia diz assim, irmãos. A respeito de Judas. Não fala assim, ó. Quando vai falar de Judas na profecia, não fala assim. Veio um demônio do inferno e não. A profecia diz assim. E o meu amigo íntimo levantou o calcanhar contra mim. Veja como é que Jesus chama Judas. Veja como Jesus olha o traidor. Chama ele de quê? Amigo íntimo. Não ele, o profeta. Vocês podem entender, irmão? Por que não fala na profecia? Até aquele maldito, desgraçado, que comia na minha mesa, filho de Satanás, deixa ele comigo, levantou contra mim. Não está dizendo isso. Até o meu amigo íntimo, que comia na mesa comigo, levantou contra mim o calcanhar. Quantos estão entendendo isso, irmão? Já está começando a entender o lado B dos inimigos, não? Como que Deus vê os inimigos? E como é que Deus quer gerar maturidade? Como que você pode tratar os seus inimigos como uma verdadeira bênção para a sua vida? Sabe o que Deus me falou 2 dias atrás? Eu até escrevi no caderninho da Renata. Deus me abriu o entendimento dessa aqui que eu acabei de ler para você. Porque eu poderia falar um monte de coisa para você aqui, e estaria correto. Mas Deus me abriu o entendimento de uma revelação em cima disso aqui. Me dizendo a seguinte coisa. Falou dentro do meu espírito, sabe por que você tem que orar e amar o seu inimigo? Porque é ele que faz mais bem para você. O que é o inimigo? O que é um inimigo para você? A grande maioria das pessoas vai dizer, o inimigo para mim é quem não faz o que eu. Você é manipulador. E trata todo mundo como inimigo. Não é você que é manipulador. Quem quer que os outros sejam o que ele quer que seja, na verdade é o quê? É um manipulador. Você não respeita o que Deus faz. Todo mundo aqui é diferente um do outro. Está lá um casal. O que é um casal? O que é um casamento, irmão? 2 pessoas diferentes. Aí chega dentro do casamento, ele quer o quê? Ele começa a brigar com a esposa começa a brigar com o marido, para quê? Porque ele não faz o que eu quero, ele não é do jeito que eu quero, ela não faz do jeito que eu quero. E acha que isso aí é maravilhoso. Quando vocês estão entendendo, irmãos? Aí a coisa está meio ruim, começa a dar umas brigas, né? Aí ele vai orar, né? Aí ele vai orar e a oração dele é uma manipulação também. Por quê? Porque ele chega diante de Deus e fala, Senhor, transforma essa mulher. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais esse homem. Esse homem é isso, esse homem é aquilo, esse homem é aquilo lá. Ele não faz isso, ele não é do jeito que eu quero. Aí Deus lá no fundo, depois que você para de falar bobeira, e chama uma bobeira dessa de oração, né? Aí depois que você acabou de falar, Deus fala assim, mas pera, deixa eu falar uma coisa para você. Quem falou para você que é do seu jeito? Não sou eu o Senhor é quem, irmão? Quem é o Senhor? Você ou Deus? O que é ser servo? O que é ser filho? Aceitar a vontade do seu? Porque a vontade de Deus é maior e melhor do que a sua, irmão. A vontade de Deus te conduz ao arrependimento, te conduz à água. A vontade de Deus te salva. Como você está entendendo? Aí você está orando, Deus, muda esse homem, porque ele não faz o que eu quero, muda essa situação. E aí Deus fala assim, mas
Essa oração está totalmente errada. Qual seria a oração correta? Senhor, eu não estou entendendo essa mulher. Eu já fiz essa oração, irmão. Eu tenho certeza que a Renata também já fez. Eu tenho certeza que é uma marido e mulher que sabe o que eu estou falando. Eu não vou apontar ninguém, né? Deixa só comigo mesmo. Então eu pedi isso aí. Aí a minha oração mudou. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Né, Marcelo? Não estou entendendo. Não estou entendendo o que se passa. O que está se passando com essa cabeça? Não sei, cara, essa mulher é maluca. Esse cara, não estou entendendo esse homem. Deus, tu está no controle de tudo, Pai. Tu vê o que eu não vejo, tu sabe o que eu não sabe, tu tem um plano perfeito. Senhor, me dá entendimento naquilo que eu não entendo sobre ela ou sobre ele. E naquilo que o Senhor não me revelar, Senhor, porque o desejo é teu, me dá paciência para esperar o Senhor trabalhar na vida dela. Isso é a oração correta. E não uma tentativa de fazer Deus passar para o seu lado contra ela. Aí você chega, você levanta da oração, né, Mike? Chega lá e Sabrina. Maicão falando para a Sabrina, aqui ó, perdeu. A Sabrina fazendo comida, o que é, Mike? Perdeu porque agora eu aliei com Deus, agora você vai fazer aqui, ou nós vamos torcer o seu braço. Não acontece. Quantos estão entendendo, irmãos? Muita gente tem como inimigo uma pessoa que não faz o que ele quer. Então, por isso, uma pessoa pode ser considerada sua inimiga. Um pensamento pode ser um pensamento inimigo. Uma situação pode ser uma situação inimiga. Quantos podem entender isso aqui? E a Bíblia diz também que tem um inimigo. Que esse é inimigo mesmo. Se chama Satanás, o adversário. E ele tem ao seu favor, ao seu comando, vários inimigos, que são os demônios. Irmão, e aí eu quero fazer um parênteses. Por favor, esteja aqui domingo que vem, que eu quero falar com você, permitindo Deus, sobre o lado B dos demônios. Você vai ver o demônio com outro olho. Venha, não vou contar. Só o Marcelão que escutou um pouco. Ah, você está inventando coisas que... Não, meu irmão. Venha para você ouvir primeiro, não fala antes. Lado B dos demônios. Agora aqui, ó. Veja. Então nós temos o diabo, nós temos os demônios, nós temos situações, nós temos pensamentos, nós temos pessoas. Mas o apóstolo Paulo mesmo diz assim o quê? Em Efésios 6. A nossa luta não é contra pessoas. Então ele está dizendo aqui, olha, as pessoas não são seus inimigos. Seus inimigos mesmo são principados e potestades, são espíritos malignos. Ah, mas tem gente que se comporta como meu inimigo. É, porque ele não faz o que eu quero. Ele não age da maneira que eu penso. Porque inimigo é isso aí. Gente que não gosta de mim, que eu não gosto dele. Gente difícil de lidar, para tratar, né? E aí você pensa, quem que são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Eu gosto do Facebook. O Facebook tem coisa boa, irmão. Você aprende. Se você quiser, você aprende. Até com a burrice, você aprende. E com a ignorância. Hoje, então, meu Deus. Você abriu o Facebook, aquelas fotos que só aparecem uma vez por ano, né? Eu amo meu pai. Essa postagem só acontece uma vez no ano, né? Então tem alguma coisa errada, irmão. Tá ruim. Mas vamos lá. E aí o que acontece, irmão? O que a gente sempre escreve? O que a gente sempre escreve por aí? As pessoas escrevem, né? Família, meu porto seguro. Eu amo isso. Eu gosto dessas frases. Família, tudo de bom. Família, não sei de quê. Família, não sei o quê. Família. Irmão, a família é o lugar que tem mais inimigo. Ah, não tem. Você está amarrado? Tá amarrado? Então amarra essa daqui, ó. Mateus 10, 36. Lê aí, lê. Leia Mateus 10, 36. Sabe o que Jesus fala? Os seus inimigos serão os da sua própria casa. E agora? E agora, irmão? E sabe qual que é o contexto da palavra? Quem amar o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Quer amar sua mãe mais do que a mim, quer amar seus filhos,
pai, mãe, irmãos mais do que a mim, não é digno de mim, e os seus inimigos serão os da sua própria? Quem é que mora na sua própria casa? Está falando de quem, irmão? Da sua? Quem já teve problema familiar porque você é crente? Você começa a pegar firme com Jesus, vem parente que nunca veio para falar mal, para falar coisa, para entristecer você, para ferir você. Quantos estão entendendo? E eles são da onde? Sangue do nosso? Quantos de vocês já tiveram aquela experiência legal de ir almoçar na casa de alguém domingo, parente ou não, sentar na mesa e ficar rindo, porque você sabe que a outra pessoa que está do seu lado é a pessoa que mais fala mal de você? Hã? Quantos já tiveram essa experiência? Essa experiência é legal. Se você não sabe, eu vou te avisar, dentro da sua família tem gente assim, viu? Sabe por quê? Porque Jesus falou. Tem gente que convida você, põe Coca-Cola até para você beber, mano. Mas ó. É? Tem ou não, irmãos? Tem gente, pensa um pouquinho. Tem gente que tem o seu sangue. Por isso que família mesmo é revelada na cruz. Porque quando Jesus estava na cruz, sabe o que Jesus falou para João e para Maria? Filho, eis aí a sua mãe. Mãe, está aí o seu filho. Sabe o que Jesus falou? Sabe quem que é minha mãe, meus irmãos, esse povo todo? São aqueles que obedecem à palavra do meu. Esses são meu pai, esses são minha mãe, meus irmãos, minha família. Você é cristão? Então segura essa daí. Começa a dar valor para essa aqui, ó. Posta foto lá bastante abraçado com seus irmãos aqui. Fala assim, família, é a melhor coisa do mundo. Com essa turma. Aí os seus familiares, mas quem que é esse aqui? É primo de longe? Quem que é esse aqui que você está botando foto com essa turma? Sabe aquelas fotos com o irmão? Né? Quem que é essa turma aqui? Que é primo de longe? É filho da tia? Não. Esse aí é meu irmão, esse é. Porque nós somos tão irmãos que nem a morte vai nos separar. Nós vamos para o reino de Deus porque nós somos filhos do mesmo Pai. Quando você está entendendo, irmão? Por isso, Jesus falou assim, ó, estarão dois numa cama. Um será levado e outro será... Quem é que são os dois que estão numa cama? Marido e... O que Jesus falou? O que for meu, eu vou levar. O que não for, deixa. Separou. Sim ou não, irmãos? Estarão os dois na lavoura, no moinho. Trabalho, gente trabalhando junto. Um será levado e outro será? Certo? Todos aqueles que crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, estes serão salvos. Amém? Qual é a família que vai ser a família eterna? Família da fé, meu irmão. E não adianta chorar. Se você ama tanto papai, mamãe, primos e todo mundo, vá lá pregar para eles. Porque senão, vai dando tchau para a galera. Isso não é eu, isso é Jesus. Irmãos, eu estou feliz de estar espirrando bastante hoje, porque essa semana eu espirrava, parecia que travava uma espada no meu peito, assim, de tanta dor que estava. Então eu estou espirrando feliz agora. Amém? Talvez você não entenda isso, mas é assim mesmo. Aleluia! Tá vendo a família aqui, ó? Ah, é gente que eu amo, é da minha família. Aí. A Bíblia fala, irmão, de um tempo e de uma utilidade. Tem uma parábola na Bíblia, tem um ensinamento de Jesus na Bíblia que é muito estranho para muitas pessoas. Diz em Mateus 16, 21 assim, de novo, irmão, peraí, agora você tem que ser, pera. Estamos em casa, né? Quem me ama, vem aqui me dá um abraço. E receba. Aleluia. Mateus 5, 25. Sabe o que Jesus fala?
sobre o tempo desta vida, entra em acordo com o seu inimigo. Preste atenção. Não é entra em acordo com o inimigo. Amém, irmão? É entra em acordo com o seu inimigo. Sabe o que é isso? As pessoas, as situações ou as coisas que você transformou em inimigo. Estão entendendo, irmãos? Não está escrito entra em acordo com o inimigo. Falando de Satanás. Não entra em acordo com Satanás, senão você está frito. Mas Jesus fala assim, ó, entra em acordo sem demora com o seu inimigo, o adversário. Enquanto você está com ele no caminho, está falando da vida. Para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e você seja preso. Quantas e quantas pessoas, talvez você que está aqui, vivem em verdadeiras prisões espirituais, por causa de uma pessoa, que você considera como inimigo. Pessoas que nós carregamos dentro de nós. Pessoas que nós matamos. Eu já falei aqui, ai, eu perdoei, mas para mim está morto. Já viu isso aí? Crente falando isso. Brinca. Para mim morreu. Se morreu, você enterrou aonde? Está fazendo igual Moisés, né? Enterrou na areinha, lá do fundo do coração, e foi lá, agora eu vou com Deus. A hora que Moisés pisou na presença de Deus, uma das coisas primeiras que Deus fez para ele foi o seguinte: Moisés, põe a sua mãozinha no peito, põe, para nós ver. O Moisés desabotou aqui, né? Talvez. E enfiou a mão no peito. Lembra disso aí, irmão? Êxodo 3. Moisés, tira a mão agora para você ver o que tem no seu coração, Moisés. A hora que Moisés puxou, a mão dele estava inteira leprosa. Sabe o que Deus estava falando? Moisés, antes de você se tornar o Moisés, nós temos que resolver um probleminha aqui, que você matou um cara, enterrou ele lá, ó, e sumiu. Pensou que ninguém viu, né, Moisés? Pensou que enterrou na areia, né? Ó, lá no fundão do seu coração tem alguém morto, irmão? Aí, ó. Tem alguém que você odeia, que essa pessoa odeia muito. Lá enterrada, bem dentro de você. Bem lá no fundão, bem lá no passado. Porque esse encontro foi 40 anos depois de Moisés ter matado o egípcio. 40, hein? Já caducou a pena, mas para Deus não caducou, não. Moisés, tem esse problema aí. Moisés, coloca a mão de novo. Moisés colocou. Deus limpou o coração de Moisés. A hora que Moisés tirou, a Bíblia diz que a mão dele, a pele da mão dele era como de uma criança. Estava limpa. Amém, irmão? Se você está na presença de Deus, e Deus falar para você agora, coloca a mão no seu peito, como que vai sair a sua mão? E por que foi mão no peito, coração e mão? Um homem como Moisés, na missão de Moisés diante de Deus, porque mão fala do quê? De obras. Moisés tinha uma obra para fazer para Deus. Mas se Moisés não consertasse diante de Deus antes de fazer a obra, essa obra toda sairia o quê? Doente, leprosa e contaminada. Irmão, primeiro Deus quer limpar você. Primeiro Deus quer transformar você, para depois você fazer qualquer coisa para Ele. Amém? Muita gente quer fazer coisa para Deus, mas não consertou o coração. Não consertou a sua vida diante de Deus. O que você vai fazer, irmão? Toda vez que você bota a mão no peito, ela sai cheia de lepra. E é por isso que muitas pessoas têm que enfrentar o acusador, que acusa os irmãos de dia e de noite. Por quê? Por que o acusador pode falar alguma coisa contra você? Porque ele tem direito. Como que o diabo vai apontar alguma coisa para você se não tem nada? Jesus uma vez chegou diante dos seus inimigos, os fariseus, que falavam mal dele, Jesus chegou na frente dele e falou assim, aqui ó, vocês aí, ó, fariseus, saduceus, vocês estão falando aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, ó, qual dentre vós me acusa de pecado? Pode falar aí. E os inimigos de Jesus, todo mundo ficou quieto. E as pessoas odiavam Jesus, hein? Mas quando Jesus olhou para eles, ele disse, vocês,
Qual dentre vós me acusa de um pecado? Todo mundo ficou quietinho, ninguém falou nada. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, quando você tem entendimento, quando você tem revelação da parte de Deus, o acusador trabalha ao seu favor. Como assim? Que coisa absurda. Porque o seu acusador apontou alguma coisa em você, concorda com ele. Agora, pede perdão. Não fica batendo boca com o acusador, irmão. Não fica, não, mas quer provar que eu não fiz. Prova não, prova sim, prova não. Eu vou chamar 3 testemunhos, eu vou chamar aquele irmão. Quer ver meu celular? Pega aqui meu celular. Não, cara. O que estão falando aí? Ah, que estão falando que você não devia ter falado aquilo que você falou para aquele rapaz. Ele ficou muito triste. Chama aqui o rapaz. É assim, irmão, rápido. Sem dificuldade. Está entendendo, amém? O inimigo chegou e me acusou. Você foi muito pesado com as palavras hoje, rapaz. Você, filho de Deus. Né? Fica orando, cantando. E se puxa, lá no meio da cidade. Né? O que você faz? Bota o diabo para trabalhar para você, irmão. Poxa, é mesmo, né? Pega o telefone na hora. Ou vira para o irmão e fala assim, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero pedir perdão para você. Porque veio um empregado de Deus aqui, está entendendo? Vem empregado de Deus aqui me acusar, entre aspas. E eu quero concordar com ele enquanto nós dois estamos no... Para eu não ficar prisioneiro de um sentimento com você. Está escrito aqui. Amém, irmão? O meu inimigo vai trabalhar para mim. O meu inimigo, quando eu tenho entendimento, ele é a maior bênção que tem na minha vida. Porque, irmão, Jesus fala, se você ama aqueles que te amam, agora, se você ama aquele que te odeia, verdadeiramente, o Espírito de Deus está dentro de você. Porque só alguém com o Espírito de Deus pode fazer isso. Só alguém com o Espírito de Deus perdoa. Vocês estão entendendo, irmão? Por favor, entre parênteses, eu não estou falando que a vida é fácil. Amém, irmão? Você está entendendo? Ah, ele está falando que é muito fácil. Não. Eu não estou falando que é fácil, estou falando que é impossível. Eu não estou falando que é difícil, estou falando que é impossível. Irmão, tem certas situações na nossa vida que se você não tem o Espírito Santo, você não consegue. Quantos estão entendendo? Você quer matar mesmo, você quer sumir, cara. Ou no mínimo, que essa pessoa desapareça da minha frente. Quantos estão entendendo? Então aqui, ó, é a mesma coisa que diz em Lucas 12, 58. Quando você for com o seu inimigo diante do juiz, se esforce para livrar desse inimigo enquanto vocês estão no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz. Está entendendo, irmão? Tem um tempo, Deus está falando para você e para mim, tem um tempo onde você pode vencer o inimigo. Não é matando ele, não é esganando ele, não é sumindo de perto dele. É concordando com ele. Ô, cara, quero te falar, você foi muito... Vou usar esse exemplo, mas pode ser qualquer um. Cara, você foi muito pesado com as palavras. Eu estou triste. Rápido. Como uma bala. Para então. Cara, eu quero te pedir perdão. Me perdoe. Eu poderia estar até com a razão, mas não devia ter falado dessa maneira com você. Me perdoe, por favor, me perdoe. Por favor, acabou. O que o diabo vai falar para você agora, irmão? Pensa. Como é que o inimigo vai acusar você agora? Se você foi diante da pessoa X ou da situação e pediu perdão. Você usou a força do acusador a seu favor. O acusador é a seu favor. Não é para ficar atarantando a sua cabeça, você ir para um quarto escuro, meu Deus, quanta culpa é agora. Não, cara. Sentiu uma acusação? Que acusação que é? Ó, tá orando pouco, hein? O diabo, como é? Tá orando pouco, hein? Crente, meia tijolo. O que você faz? Valeu, capeta. E vai? Ora. Seja inteligente. Você tem um pai que é inteligentíssimo. Você tem um espírito que te dá a mente de Cristo. Não viaja. Eu não estou falando de fazer pacto com o diabo, tá, irmão? Por favor. Ô, diabão, chega aí. Vai dando... Não é nada disso. Eu estou falando de momentos onde nós somos acusados. Quantos já passaram por isso? Rápido, você conserta. Olha. E a outra situação? Ah, vamos lá. Domingo. Almoço de família, domingo.
Vamos lá. Aí você chega, 1, 2, 3, a pessoa senta na sua frente, tomando Coca-Cola, comendo carninha, dando sorrisos e conversando, pensando, né? Ele não sabe nada e você sabe de tudo. Quantos já passaram por isso? Tá gravando esse negócio aí? Cadê o pessoal da gravação? Tá gravando? Ó, aprende por aqui pra gente não ter que discutir. Te amo. Já vai receber, irmão. Já vai receber. Quem como diz, né? A carapuça vai servir. Mas é difícil isso aí, não é? É difícil para você se você interpretar aquela pessoa como um inimigo, olhando para ele na perspectiva que o inimigo te faz mal. O inimigo, os inimigos, né, da nossa vida, não é o inimigo, irmão. De novo falando, não é o inimigo, o diabo, tá? Tira o diabo fora. Estou falando das pessoas e das situações da nossa vida, amém? Que você pode aprender ali, que você pode crescer ali, é isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, não vai fazer bobeira, hein? Porque Jesus falou, cara, se você faz o bem, se você ama aquele que te só, você não tem recompensa, você não tem galardão, você não cresce. Irmão, as pessoas, isso é comprovado, as pessoas que mais trabalham para o nosso crescimento são as pessoas com quem nós temos mais dificuldade. Porque para lidar com ela, você vai ter que suar, você vai ter que aprender, você vai ter que se transformar em Deus. Quantos estão entendendo? Às vezes é aquele patrão exigente, se ele, cara, quer achar, tomara que ele morra em nome de Jesus. Você viu isso aí? Você pensa que é brincadeira, né? Ué, não tem crente pedindo para Deus pesar a mão no seu inimigo? O que é isso? Deus virou irmão do PCC, né? Manda subir aquele irmão lá, Senhor. Em nome de Jesus, sobe ele. Sobe o gás dele, Senhor. Aleluia, Pai. Eu sei que Tu és comigo. Mata ele. Mata ela, Jesus. É, Senhor, Tu sabes. Deus sabe mesmo. Né? Acaba com ele. Não. Pega isso e usa ao teu favor. As pessoas boas, preste atenção, as pessoas boas são boas e glória a Deus porque elas são boas, amém? Mas Jesus falou, pouco elas podem acrescentar a você, a não ser refrigério, a não ser prazer, mas crescimento e fortalecimento, só os inimigos. É o inimigo, essa é Bíblia, irmão, é o inimigo que ensina Israel a lutar. É o inimigo mais forte, que já bateu em você 4, 5 vezes, que te chama para um treinamento mais pesado, porque você quer vencer ele. Quantos estão entendendo, irmãos? Enquanto não há um contrário superior, você não cresce. Sabe o que é a zona de conforto? É a zona onde não tem inimigos. Por isso que eu amo o Salmo 23. Vamos lá, irmão, Salmo 23? Vamos lá, passeadinha, rapidinho. Salmo 23 é lindo. Como diz aquela música, o agir de Deus é lindo. Né, Luciana? Na vida de quem é fiel. Ela não sei o que, amargo, mas daqui a pouco tem gosto de mel, aquela coisa. Eu gosto dessas músicas, irmão. É muito legal. Salmo 23. Os três primeiros versículos, irmão. Lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, cara, agora essa igreja é de Deus. É agora que entrou na palavra que eu queria. Não vai faltar nada na minha vida. Oh, glória. Me faz andar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso. Olha, irmão, tranquilidade, descanso, água limpa e não vai faltar nada. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Aleluia. Levanta a mão, fala aleluia. Aí entra no versículo 4, né, irmão? Lê aí o que está escrito aí para nós. Ainda que eu ande, é isso mesmo? É isso? Ainda que eu ande no vale da sombra. Ai, acho que Deus está brigado com a gente essa semana. Estou no vale da sombra. Irmão,
Quem é que te levou para o vale da sombra da morte? Foi Ele. Ainda que eu ando no vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque tu está comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. O próximo diz o quê? Quem é que prepara uma mesa? Quem é? É Deus. Mas é uma mesa com quem, irmão? Uma mesa de família, domingo, macarronada e frango, aleluia, Deus. E coca. Os meus melhores amigos, é tão lindo. É tão lindo. Essa é do seu tempo. Irmã, tem coisa mais gostosa de que está entre as pessoas que você gosta e gosta de você? Ah, que coisa gostoso. Mas o seu pai que está no céu, que não vai deixar você de ovelhinha tomando aguinha, ele quer que você cresça e amadureça. E para você crescer e amadurecer, ele tem que colocar você na onde? No estreito. Ele, o seu pai, prepara uma mesa. Mesa é lugar de quê, irmão? De comer junto. Mesa é lugar de comunhão. Na presença de quem? Dos seus inimigos. Ai, Deus, acho que eu não vou, não. Você viu? Você foi? Acho que eu não vou nesse churrasco, não. Só tem gente que não gosta de mim, já viu? Foi o seu pai que fez esse dia. Você faltou. Né, irmãos? Já viu isso aí? Você já fez isso? Já fez, eu também já fiz. Eu era bobão. Hoje, vai ter um churrasco lá. Tem um monte de gente que não gosta de ser. É agora que eu vou mesmo. Como a carne, bebo refri e fico dando risada com aqueles pamonha lá. Irmão, qualquer um aqui pode me convidar. Gostando você de mim ou não, eu vou. Eu vou lá, como bem, dou risada. Né? E tem as pessoas que dizem que gostam muito da gente, convida para jantar, você chega lá, Lúcio, eu peguei um pedaço de carne, dá para escrever na parede. De tão torrado e queimado que tá. Tá queimado, irmão. Meu Deus, eu olhei e falei, puxa vida, não é Jesus? Isso é porque ama, né? Já pensou assim, não? Aleluia. E era tarde da noite, irmão. Eu falei, onde eu vou comer agora? Você podia fazer aquela, né, aquela social e bater um x-tudo no carrinho. Não tinha jeito mais. Era tarde. Falei, vamos comer esse carvão aí mesmo. Em nome de Jesus. Foi difícil. Não foi fácil. É por isso que tem Guaraná, né, irmão? Você come dando risada e 3 copos de Guaraná para dentro. Desce aquele troço amargo. Mas é aleluia. Eu estou recebendo convites de amigos, inimigos. Não tem problema, eu vou. Por quê? Porque nessa mesa o meu pai unge a minha cabeça com óleo. O óleo é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Irmão, eu tenho uma frase que me acompanha há muitos anos. Não importa o que as pessoas fazem com você. O que importa é o que você faz com o que elas fazem. Guarde isso. Vai salvar você de um coração amargurado e ferido. Não importa o que os outros fazem com você. Importa é o que você faz com o que eles fazem. Sabe o que você faz? Dá glória a Deus. Esse dia meu irmão quase chorando. Ai, cara, eu quero pedir perdão, que é isso, que é aquilo, aquilo outro, que eu falei, que deixei de falar. Eu comendo pastel, tomando Guaraná e dando risada da cara dele. E ele assim, não, cara, eu quero falar sério com você. Eu falei, mas eu tô sério, irmão. Que eu pequei, que eu fiz isso. Falei, querido, você não fez nada contra mim. Mas você tem alguma coisa para falar para mim, para me consertar? Fala para mim que você está me ajudando. Cuidado para não transformar conselhos em críticas. Amém, irmãos? Amém? Falei, cara, fica calmo, come pastel, alegria. Não vou mandar ninguém, eu amo você, acabou. O amor, o verdadeiro amor encobre multidão. Estou tranquilo. Porque até quando acontece isso, irmão, quando a sua cabeça está banhada com o Espírito Santo de Deus, quando você ouve uma crítica, um apontamento, você nunca leva como contrário. Você não tem a pessoa como inimigo. Preste atenção. Tá aqui, ó, concorda. Sabe por que a gente não cresce mais como pessoa? Porque a gente não suporta ouvir uma opinião contrária a nós. É por isso que você parou de crescer. Você quer crescer? Você quer tomar abraço? Converse com pessoas que não concordam com você em quase nada. Elas têm muito para te ensinar. Por isso que eu não tenho medo, irmão. E nem você deve ter. E nem ninguém deve ter. Eu converso com um monte de pessoas, cara, que não concordam com nada.
Mas nós não estamos aqui para concordar, nós estamos aqui para crescer em Cristo também, irmão. Quantos podem entender isso? E no meio daquele negócio tem alguma coisa que pode fazer você crescer. Presta atenção e faz, cara. A ver, o cara está com razão, sabia disso? Essa é a tônica da repreensão de Hebreus 12. Quando a gente ouve a repreensão e ninguém gosta, mas a gente sabe que é o nosso pai que repreende, é açoito, o filho que ama, e lá na frente a gente vai agradecer o pai. Na hora ninguém gosta. Por quê? Porque é contrário. Contrário à minha vontade, não tem problema, querido. Vamos lá, toca aí. O que é que você tem que falar? Ai, cara, eu aqui, ó, você pintou, você não fez, você deixou de fazer. Obrigado, irmão. Obrigado por você ter falado isso aí, irmã. Porque agora eu vou arrumar isso aí. Você me deu olhos. Ou seja, você veio talvez na perspectiva de inimigo. Não, cara. O inimigo é o que tem mais capacidade de te presentear se você está na mesa com o seu pai. Quantos podem entender? Está enxergando o lado B da coisa? Não espanta os inimigos não, irmão. Deixa eles aí, eles vão trabalhar para você. Até o acusador, cara. Você está fazendo isso errado. Obrigado por ter falado. Vou consertar agora. Pronto, acabou com ele. Quantos podem entender? Agora, para encerrar, uma coisa que eu ouvi esse fim de semana que foi tremendo. Mateus 16. Quero falar para encerrar de Pedro e Judas, né? Que nós ouvimos. Foi tremendo. Mateus 16, vamos ler rapidamente isso aqui e vamos terminar com oração. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22. E Pedro era quem, irmão? Pedro era uma das pessoas mais próximas de Jesus. O que Pedro fala? Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, o que é que Jesus disse para Pedro? Sai, Satanás, arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Do que foi que Jesus chamou? Chamou não, perdão. O que foi que Jesus apontou na boca do Pedro? O que foi? Deixa eu falar uma coisa para você que eu também aprendi com Jesus. Você muitas vezes vai escutar o diabo na boca de gente. Repreende o diabo e fica com o irmão. Amém, irmão? Beleza? Jesus não repreendeu o diabo, Pedro, e jogou os dois para o inferno. Não. Jesus repreendeu o diabo na boca do Pedro. O diabo saiu do Pedro e ele agarrou o Pedro. Amém? Cuidado, hein? Não vai picotando não, que você vai ficar sozinho. Pedro era íntimo. Pedro era próximo de Jesus. Jesus olhou para ele: rapaz, o diabo está falando na sua boca. Agora vai comigo em Mateus 26. Verso 47. Mateus 26, 47. Falava Jesus ainda e chegou? Falava Jesus ainda e chegou? Falava Jesus ainda e chegou Judas, um dos 12 discípulos, e com eles uma grande turba, uma grande multidão com espada e porrete. Parecia o final da ferroviária quando era antigamente, era só quebra-pau lá no final. Vindo dos sacerdotes e principais anciãos do povo, o traidor Judas tinha dado esse sinal. Presta atenção no sinal do Judas, irmão. Olha o sinal do trair, ó. Aquele a quem eu der um. Irmão, para. Beijo é sinal do quê? Pensa, vai. De intimidade, de muita proximidade, certo? Olha o Judas aqui, ó. Eu vou mostrar ele para vocês pegar ele, sabe como? Dando um beijo nele. Ó, irmão. Aquele a quem eu beijar, vocês prendem, ó.
Parece algumas pessoas que tem por aí, né, irmão? E dá um beijo que quer prender o outro. Mas esse é assunto para outro dia. E logo aproximou-se de Jesus e disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse o quê? O quê? O quê, irmão? Ô, amigo! Amigo! Por que você veio? E aí vieram aqueles que prenderam Jesus, iam prender Jesus e o prenderam. Jesus tinha por próximo Pedro e chamou de diabo. E o traidor ele chamou de quê? Por quê? Por quê? Você pode ter um monte de Judas na sua vida, irmão. Você tem, todo mundo tem. Não importa quantos Judas sentam na mesa com você, importa que você parte o pão e segue reto. Importa que você seja de Jesus. Você! Para com essa história de, esse gente eu não vou, esse eu não abraço, esse eu não... Não, cara! Não! E nunca cumprimente alguém, nem beije ninguém, nem abrace ninguém com esse coração. Põe a mão no peito essa noite e fala: Deus, o que eu tenho no meu coração? Eu não quero ser Judas não, cara. Eu quero sentar com as pessoas. E quando eu estiver triste com as pessoas, sabe o que você faz, irmão? Mateus 18, não liga para mim não. Se tem algum problema com o seu irmão aqui na igreja, não ligue para mim. Porque tem Mateus 18 na Bíblia. E Mateus 18 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, você faz o quê? Vai falar com ele, cara.